Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos para as breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, o assunto que eu trago à nossa tribuna à tarde de hoje é referente a essa crise climática que nós estamos vivendo a nível de país e a nível de mundo. O Brasil enfrenta uma emergência ambiental de proporções extremamente alarmantes, com grandes áreas consumidas pela seca e pelo fogo criminoso. O país está diante de uma crise que exige respostas de nós, agentes públicos. O governo encaminha, nesta terça-feira, ao Congresso Nacional um projeto que aumenta a punição para aqueles que praticam crimes ambientais, entre os quais o de desmatamento, a mineração ilegal e a provocação de incêndios florestais. Elaborado no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o projeto que aumenta a pena para crimes ambientais é uma resposta do governo para a disparada dos incêndios florestais no Brasil nestes últimos meses. Essas queimadas ocorreram em meio a uma seca severa, atingiram desde a floresta amazônica até o Cerrado e causaram destruição em regiões como o Pantanal e a Chapada dos Veadeiros. Em nosso estado, que está exposto a uma diversidade muito grande de ameaças climáticas e ocorrências de eventos naturais extremos, como secas diversas, deveras, chuvas persistentes, vendavais, ciclones, ondas de calor e erosão costeira, episódios que afetam diversas áreas sociais e econômicas. O nosso valoroso Corpo de Bombeiros de Santa Catarina registrou 920 incêndios em vegetação entre os dias 1º de agosto e 11 de setembro deste ano. Destes, 697 foram em agosto e 223 nos primeiros dias de setembro, 32% a mais do que no mesmo período de 2023. Com mais de 20 dias de atuação ininterrupta, a equipe de 20 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina intensificou esforços no combate aos incêndios florestais que atingem o estado do Mato Grosso. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, a fumaça das queimadas da Amazônia nos afetaram. Chegou aqui em Santa Catarina através dos corredores de ventos, os mesmos que servem aos rios voadores, deixando a qualidade do ar insalubre, causando riscos à nossa saúde e deixando o céu com aspecto sinistro, esbranquiçado. E diante disso, o governo federal entrega hoje à Câmara projeto que estabelece sanções penais a quem pratica crimes contra o meio ambiente. Para quem provoca incêndio florestal, a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. Pelo projeto, passa para a reclusão de 3 a 6 anos, além da multa. No caso do desmatamento sem autorização,
a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos. Pelo projeto, passaria para a reclusão de 3 a 6 anos. E o texto ainda prevê aumento da sanção a esse crime. Por exemplo, colocar a vida ou a saúde pública em perigo, ou se atingir unidade de conservação. O projeto também atinge a mineração ilegal. A pena para este crime, que hoje é de detenção de 6 meses a 1 ano, passa para a reclusão de 2 a 5 anos. Dados do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas revelam que somente nos últimos 4 anos a elevação na temperatura média foi de 4 graus centígrados. Se nada for feito, daqui a 10 anos poderíamos chegar ao aumento de 2,5 graus centígrados. Para termos ideia da gravidade desse quadro, a ciência sustenta que o incremento acima de 2 graus centígrados nos levará a um mundo desconhecido, imprescindível, sem uma grande e convergente reação da humanidade. Cada vez mais teremos fenômenos climáticos catastróficos com efeitos assustadores, como a elevação dos níveis do mar, migração e proliferação de pragas e doenças na agricultura, surgimento de novas espécies de insetos, bactérias, fungos, redução da disponibilidade de água, a diminuição das chuvas na Amazônia alcançará até 45%. 2 atividades em especial sentirão com mais intensidade os efeitos do aumento da temperatura no Brasil: a produção de energia de fontes hídricas e a nossa agricultura. No caso agrícola, temos o lamentável atraso do Brasil na efetivação da transição energética e descarbonização na agricultura e na desconcentração regional da atividade. Isso graças à oposição absurda por parte de setores ruralistas, o que inviabiliza um padrão de agricultura no país capaz de coexistir nas situações de estresse climático. Então, vamos expandir as áreas verdes das cidades a partir de soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento, o plantio de árvores para diminuição das ilhas de calor e redução de escoamento superficial da água e aumento da absorção das águas da chuva. Vamos fomentar sistemas agroflorestais na nossa agricultura, fazer a manutenção e restauração da faixa de restringa e duanas para a proteção da orla, recuperar matas ciliares e proteger as nascentes para a proteção de recursos hídricos. Fazer o planejamento territorial que considere as alterações futuras nos ecossistemas e na biodiversidade. Ou fazemos um esforço gigantesco para reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa em um ritmo que não fizemos nos últimos 40 anos, ou chegaremos a um patamar de aquecimento com sério risco de comprometer a adaptação de muitas espécies da biosfera, inclusive as nossas espécies humanas. Portanto, nós vivemos um momento de crise climática a nível de mundo e, para tanto, nós temos que nos atenar, estar atentos a este avanço, porque ele trará grandes prejuízos, não só ambientais, humanos, mas econômicos da nossa população e da nossa sociedade toda. Portanto, juntamente
com as penalidades, o aumento da penalidade por parte deste novo projeto de lei, nós teremos que intensificar a fiscalização para que possamos coibir de fato esse avanço das queimadas, do desmatamento e, portanto, termos aí consequências drásticas em desfavor do nosso planeta e do nosso ambiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu transfiro a presidência ao ilustre deputado Padre Pedro para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Emerson. Agradecer a presença aqui dos vereadores Marcelo Achute, de Balneário Camboriú, vereador Paulinho, de Navegantes, e também o vereador eleito no município de Tijucas, nosso amigo Flávio da Saúde, um dos mais votados do MDB de Tijucas. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, com a palavra, deputado Rodrigo Minotto, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, deputado Padre Pedro. Meus cumprimentos a todos os deputados, deputadas presentes. Hoje é o dia do professor e é com grande alegria e respeito que me dirijo a cada um de vocês para prestar uma homenagem mais do que merecida a todos os professores e professoras do nosso Estado. Neste dia especial dedicado aos mestres, celebramos a dedicação e a paixão pela educação e a inestimável contribuição que cada professor oferece à nossa sociedade. A história da educação brasileira e catarinense está repleta de nomes que nos inspiram e nos orgulham. Professores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Antonieta de Barros, Franklin de Cascais, que com suas ideias e seu trabalho incansável deixaram um legado inestimável para a educação. Seus ensinamentos ecoam até hoje nas salas de aula, inspirando gerações de educadores. Mas a grandeza da educação brasileira não se resume a nomes históricos. A cada dia, em cada canto do nosso país, milhares de professores dedicam suas vidas à nobre missão de ensinar. São profissionais que muitas vezes atuam em condições desafiadoras, mas que não medem esforços para propiciar aos seus alunos uma educação de qualidade. Como nos lembra o ex-presidente Itamar Franco, em seu primeiro discurso como titular da presidência da República, abre aspas, educar, conforme a própria etimologia, é conduzir e mostrar os caminhos e libertar a capacidade criadora para a plena realização humana. Os professores devem receber o nosso respeito. E este respeito não pode resumir-se na retórica do reconhecimento do governo e da sociedade. Fecha aspas. Assim, o encargo de legislar em prol da educação é, sem dúvida, uma das mais nobres tarefas que recai sobre os ombros de um parlamentar. É um compromisso que transcende os limites partidários e ideológicos e que nos conecta diretamente com o futuro da nossa nação. Ao legislarmos em favor da educação, deputada Luciane Carminati, estamos moldando o destino de milhares de catarinenses, garantindo que tenham acesso a um ensino de qualidade e que possam construir um futuro mais justo e próspero. É uma responsabilidade que nos engrandece e nos humaniza, pois nos coloca em contato direto com as necessidades mais básicas e urgentes da nossa sociedade. A esta Casa Legislativa cabe um papel fundamental na defesa dos direitos da categoria docente. É preciso garantir que os professores e professoras tenham condições dignas de trabalho, valorização profissional e remuneração justa. A educação é um investimento no futuro do nosso Estado, do nosso país. E para que esse investimento seja capaz
é preciso valorizar aqueles que estão na linha de frente desse processo. Aos professores que dedicam suas vidas à nobre missão de educar, quero expressar minha mais profunda admiração e gratidão. Sei da importância dos seus trabalhos e dos desafios que enfrentam. Por isso, as portas do nosso gabinete, o nosso mandato estará sempre abertas para receber as suas demandas, sugestões e críticas. Pois, a mim, uma vez que a minha tradição política é tão alinhada à educação como ferramenta, não só de transformação social, de garantia de emprego, de renda, de dignidade, mas também de formação humana integral, cidadã e democrática. Compete ser um defensor incansável da educação. Por isso, a vocês, alunos e alunas, crianças e adolescentes, tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Portanto, concluo dizendo que nesse dia renovo o meu compromisso com a política pública de educação e com cada um de vocês, que possamos juntos construir um futuro mais promissor para o nosso estado de Santa Catarina e para o nosso país. Em nome de todos os alunos, pais, professores e da sociedade como um todo, agradeço a você, professor e professora, por sua dedicação, por sua paixão pela educação e por tudo o que fazem por esse estado de Santa Catarina. Meu muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Rodrigo Binotto, na sequência, com a palavra, em breves comunicações, com a deputada Luciane Carminati, a qual tem até 10 minutos para a manifestação. Quero cumprimentá-lo, presidente, demais colegas deputados e a todas as pessoas que acompanham esta sessão. E hoje, 15 de outubro, uma data muito importante. É feriado. Feriado graças a Antonieta de Barros, a nossa deputada estadual, jornalista, professora e mulher que deixou registrado nesta casa uma lei importante que garante o dia 15 de outubro como o dia do professor. E eu quero, com esse espírito de muito respeito, gratidão e reconhecimento, trazer o meu forte abraço aqui a todos os nossos educadores e educadoras. E como não poderia ser diferente, hoje de manhã eu iniciei o meu dia visitando a Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, aqui na região sul de Florianópolis. E logo em seguida estarei indo para a Escola de Educação Básica Itati, no Morro dos Cavalos, educação indígena. Por que é importante a gente estar presente na escola? Porque a escola revela também qual é o sentido da educação. Hoje de manhã, quando eu visitei essa escola, dei algumas voltas, e em determinado momento eu disse: aqui tem um ambiente muito legal, a gente sente o clima de coletivo, o clima de respeito, o clima de cuidado e o clima de amor. E os professores confirmaram isso. Aqui nessa escola a gente se sente respeitado, valorizado e um cuida do outro. Eu quero trazer primeiro esse sentimento de que educação é isso. Educação não pode ser confronto, educação tem que ser acolhida. Mesmo quando a gente diverge na escola de opiniões, de fatos, mas tem que ter ambiente de diálogo. Porque honestamente, se a escola não for um espaço de diálogo, que tipo de ser humano nós estamos construindo? Para que sociedade? Esse é o sentido da educação. Mas a escola precisa de mais apoio.
mais apoio que tem que vir das autoridades, dos agentes públicos que falam, prometem e precisam cumprir o que falam e o que prometem. Mais respeito que precisa vir quando os educadores ficam por anos e anos e anos esperando que tenha um concurso público. Esse concurso vem, mas ele vem com uma carga horária tão pequena que esses professores vão continuar, como um me disse hoje à tarde, com 60 horas, andando o dia inteiro de uma escola para outra, para poder ter uma remuneração um pouquinho melhor, para poder sobreviver. O respeito que a gente precisa nesse dia do professor não é só daquele aluno que entrega uma cartinha, um bombom ou uma flor ou um presente para o professor. É do gestor público que respeita o lugar da educação. No ano que passou, no ano passado, um dos grandes debates aqui desta casa foi a gestão democrática da educação. E nesse aspecto, a rede estadual está indo ladeira abaixo. Nós vivemos momentos muito importantes de construção da democracia, onde quem seria o diretor escolhido pela comunidade tinha que apresentar um projeto de trabalho, depois ele passava pelo crivo do voto, mas nunca, jamais, o crivo do partido político desse professor. E o que está acontecendo hoje nas escolas estaduais é que mais da metade dos diretores que estão respondendo são cargos escolhidos por partidos políticos. E todo dia eu, como presidente de comissão de educação, recebo denúncia, agora mesmo, da briga de uma escola, porque tem 2 deputadas federais em Santa Catarina, uma queria indicar uma professora, a outra, entro em choque. Quem é que perde? A escola. Os professores que assistem a isso e se desmotivam. Então, quando o governador fala que o critério é técnico, não é verdade, governador. Alguém está mentindo para o senhor. Eu posso provar. O critério hoje para assumir a direção das escolas, em relação àqueles diretores que não foram eleitos, o critério não é técnico. Está cheio de pessoas qualificadérrimas que poderiam fazer uma excelente gestão na educação e não estão fazendo. Quem perde? Quem perde? Todos nós, os alunos, os pais, a comunidade. Em nome de votos. Então eu queria que a gente pudesse olhar para a educação com maior altivez, com maior responsabilidade. Aqui nesta casa, deu entrada, foi lido hoje, projeto de lei 438 de 2024, que é o resultado, nobres colegas deputados, daquele debate que nós fizemos na sessão descentralizada lá de Blumenau, que graças à presidência e a vários deputados aqui, nós conseguimos reabrir o canal de negociação. Se passou 5 meses, até que agora entra aqui na casa projeto de lei da carreira do professor. Não é da descompactação da tabela, é o do reajuste. Eu tive uma reunião com o governador na última sexta-feira, e eu fiz um pedido ao governador, e agora estou tornando público aqui, porque eu acabei de receber a mensagem dele. O pedido que eu fiz foi: governador, vamos colocar neste projeto de lei, deputado Antídio, aquilo que o senhor está falando. O senhor está dizendo em rede social que o ano que vem, 100% do Fundeb vai para a folha de pagamento. Todo o dinheiro do Fundeb é para pagar salário de professor. Vamos colocar isso no texto. E não precisa ser da deputada, é dos 40 deputados, é do governador. Vamos construir esse presente para a educação de Santa Catarina? Então, eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que a gente não pode ficar só nessa disputa de quem leva a fama. Eu acho que todos nós aqui
se votarmos este projeto de lei e consensuarmos uma emenda com esse texto, todos nós ganhamos, porque os professores vão ganhar. Os professores que estão esperando um salário mais digno. Então, eu quero fazer esse pedido aqui também a todos vocês. Gestão democrática da educação, o PL da carreira, projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça, que trata dos ACTs, ACTs que quando um filho fica doente, a mãe tem que trabalhar, mesmo que o seu filho esteja na UTI. Dá para a gente imaginar? Algum deputado aqui, se tivesse um filho na UTI, ia conseguir fazer de conta que está tudo certo e trabalhar normal? Ninguém consegue fazer isso. Para o professor concursado, a gente garante esse direito. Para o ACT, parece que é de outro mundo. A gente não garante. Então, o dia do professor aqui é o dia de reafirmar aqui o nosso compromisso. Valorização, respeito. E uma coisa que eu ouço muito nas escolas, deputada, a gente precisa de ambiente emocional. Sabe o que é ambiente emocional? É você acordar todo dia e dizer, que bom que eu estou indo para aquela escola. Que bom que eu estou chegando lá e eu vou encontrar tanta gente boa para a gente crescer junto. Alunos, pais, professores, colegas. A gente precisa desse ambiente emocional. A gente deve isso aos educadores. Então, hoje eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os meus colegas de profissão, ao respeito, ao carinho, ao reconhecimento que tem pelo nosso trabalho e dizer que nós estamos aqui, sempre para dialogar com muito respeito, mas acima de tudo, exigir que a educação não seja um discurso panfletário de defesa dos agentes públicos, que a educação seja compromisso de vida, prática concreta nossa. Feliz dia do professor, feliz dia da professora. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Luciana Carbinati. Na sequência, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, boa tarde, meus queridos colegas, deputado Padre Pedro, que preside esta sessão, a quem nos acompanha também através dos canais da Assembleia Legislativa. Eu quero primeiramente parabenizar a todos os professores. Em inúmeros países, mundo afora, o professor é a profissão número 1, em reconhecimento, em valorização, em salário, em respeito, enfim. Mas no estado de Santa Catarina, as coisas não são nesta mesma linha. Aliás, hoje era um dia para o estado estar parabenizando os professores, as escolas dando presente para os professores, haver todo esse reconhecimento. Mas ele, por enquanto, no governo do estado não está existindo. Aliás, o governo do estado mandou para esta casa projeto de lei, o plano de cargos e salários, em que ele, ao invés de aumentar os valores que os professores vão receber, ele pega aqueles penduricalhos do que o professor recebe, que é justamente para poder equilibrar o salário do piso nacional, e ele incorpora isso tudo no salário dos professores. Esse é o projeto que o governo mandou para cá. Basicamente, ele só está incorporando aquilo que já existe e colocando ali como o salário base dos professores para se aproximar do piso salarial. Mas no final do mês, La Plata não vem a mais, praticamente o mesmo valor. E também nós precisamos considerar aqui que enquanto nós deveríamos ter 70% de professores concursados, que é o que rege o MEC, nós temos 29% concursados. 71% dos professores da rede estadual são os ACTs, são os temporários. São professores que precisam trabalhar em 2, 3 escolas diferentes para cumprir o horário e que a cada 2 anos tem que passar por uma seleção.
Então, eles não conseguem ter uma estabilidade, eles não conseguem ter o seu planejamento escolar, porque eles não sabem como vai ser e onde eles estarão no dia de amanhã. Eles estão disputando vaga. E isso faz diferença para um profissional que ele já sabe o ano que vem aonde ele vai trabalhar, com quem, e com isso ele consegue fazer também a sua preparação. E não é falta de recursos, porque esse ano o Fundeb veio com 770 milhões a mais para o estado de Santa Catarina. E o repasse do próximo ano deve aumentar ainda mais para os professores. E ainda nós temos a velha história, a velha luta, que é dos desconto dos 14% para os aposentados, que bate diretamente nos professores, que após trabalharem seus 30, 35 anos, ao se aposentar, ainda tem que enfrentar o desconto da sua minguada aposentadoria. Então, isso nos leva a crer que em Santa Catarina ainda falta muito amadurecimento, principalmente da classe política, em que todos foram ou ainda são alunos de professores, e que ainda não aprenderam a dar o verdadeiro reconhecimento a esses profissionais, porque se nós estamos aqui foi porque também alguém nos deu a base fundamental de educação para desenvolvermos as nossas profissões, seja ela qual for. Só temos profissões porque um professor ensinou você a ser um profissional da área. Então, parabéns, professores, o nosso reconhecimento a todos vocês, são indispensáveis e vamos continuar sonhando, lutando e defendendo que chegará o dia em que os professores terão o seu verdadeiro reconhecimento, não só da população, não só dos alunos, mas dos governos, que são quem tem que fazer a valorização de vida a todos. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Essa presidência entra no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL. Abdicam da palavra a bancada do PSOL, na sequência o PL. Consulto a bancada, também abdicam da palavra. Bloco Social Democracia, MDB e PSDB, também nenhum orador inscrito. Bloco União e PSD, da mesma forma. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do bloco, tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão presencialmente aqui, também os que acompanham através dos meios de comunicação. Eu não poderia deixar também nesse dia, usando esse horário de bancada, de fazer um registro em relação a essa data tão importante que comemoramos nesse dia, 15 de outubro, dia do professor, dia da professora, enfim, um dia dedicado a esses profissionais que se esforçam, que lutam, que batalham em prol da educação nos municípios, no Estado e na União. Em muitos países, notadamente na China e outros no Japão, se reverencia, se abaixa, se curva a pessoa em respeito, deputado Antídio, frente a um professor e uma professora. O que nós vemos às vezes no Brasil é o contrário, até às vezes uma afronta ao professor e uma professora, a dificuldade do exercício da sua profissão. Mas todos nós que temos uma ou outra profissão, eu mesmo sou advogado, embora tenha sido também professor, só sou advogado porque tive um professor, e assim são os demais. Nós devemos ao professor essa base da formação total e, portanto, fundamental que possamos também, não só nos curvar no sentido do respeito ou da homenagem que nós podemos fazer nesse dia, que é importante sim, mas principalmente defender ações que
melhorem a condição do magistério catarinense, brasileiro, em todos os seus aspectos, seja na questão estrutural de escolas, que não, desde questões simples, hoje nós temos escola que chove dentro, que não tem mobiliário adequado, que não tem a parte da informática adequada, e isso é importante, até a questão óbvia, maior, remuneratória do magistério, dos professores, que precisa ser considerada de uma outra forma, que não tem sido considerada ao longo dos anos. Portanto, ao falar da educação, nós temos que falar, sim, de todas essas condições, da dificuldade, inclusive, do professor hoje de lidar com a turma de alunos, já que às vezes se cita exemplo que dentro de casa já é difícil lidar, né, com um filho, 2 filhos, os pais educarem 3, imagine numa sala de aula o professor e a professora. Por isso a nossa homenagem e solidariedade é muito mais do que palavras de homenagem e solidariedade. É o compromisso solene de efetivamente defendermos o que for o melhor para a educação em todos os seus aspectos, não só no aspecto corporativo do magistério, mas também no aspecto orçamentário, dos recursos, da liberdade do professor poder exercer a sua profissão e também na defesa de remunerações justas e dignas para os professores e professoras. Portanto, minha homenagem nesse dia, senhor presidente, e nossa homenagem também, em nome da bancada, que já tivemos pronunciamentos anteriores, é principalmente isso, de exaltar o professor e a professora e de dizer que exaltar é renovar o nosso compromisso de continuar defendendo o magistério e a educação como um todo. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado de Sareta, na sequência o bloco Podemos, Republicano e Novo, da mesma forma também abre a mão da manifestação, o Partido Progressista, o PP. Assim nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos e esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.